Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, quem está conosco nesta manhã para o nosso Direção Segura é a inspetora Ludmila. Inspetora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo jóia. Ludmila, a gente comentou aqui para os nossos ouvintes no início do programa que você falaria de acessórios e itens pessoais dentro do carro e até no nosso corpo que podem causar riscos de ferimentos em caso de acidentes. E aí eu citei aqui para os nossos ouvintes o óculos, presilha de cabelo. É isso mesmo? Sim, Patrícia. Sim, infelizmente, alguns acessórios que a gente costuma utilizar no dia a dia, ele pode se tornar uma arma num eventual acidente. Por exemplo, é muito comum as mulheres utilizarem as presilhas de cabelo de plástico, que a gente popularmente chama de piranha, sabe quais são? E quando você se você bater com força a sua cabeça no banco, ela pode entrar no seu crânio, ela pode te machucar de forma muito grave. Então, muitas vezes, nos acidentes, acessórios que a pessoa utiliza, ou até mesmo objetos que estão soltos no veículo, se tornam verdadeiras armas contra as pessoas, motoristas e ocupantes do veículo. Então tem que ter muito cuidado. Eu fiquei curiosa porque normalmente isso é plástico, né? Ele não quebraria se a gente, por exemplo, batesse a cabeça no encosto do banco, né? Sim, só que como ele é um plástico mais duro, mais resistente, quando você tem uma força, né, o seu corpo em movimento a 80 quilômetros por hora e se depara com um outro corpo, no caso de um choque frontal, uma colisão frontal, então ele se torna um objeto, sim, perfurante. E com isso ele pode causar questões bem, bem graves, entendeu? Menina, sabe o que eu pensei agora? Naqueles palitinhos japoneses, que às vezes a gente prende o cabelo com aqueles palitinhos. Sim, sim. Esses palitinhos aí são super perigosos, porque tudo que for pontiagudo, como por exemplo também, além desses palitinhos que a gente usa para arrumar o cabelo, né, prender o cabelo, alguns tipos de brinco, alguns tipos de óculos, tudo que tiver ponta, ele pode ser muito, muito perigoso. Por exemplo, a maioria dos carros hoje, eles têm o que a gente fala de dispositivo para proteção, que seria o airbag, né? Então, se o airbag, ele aciona e você tá com qualquer objeto pontiagudo no seu rosto, ou dependendo do óculos que você esteja utilizando, isso pode voltar contra você. Então, a gente tem que ter muito cuidado, os itens de acessórios que a gente vai utilizar estando no veículo automotor. Eu já vi diversos acidentes em que as vítimas tiveram machucados, tiveram perfurações por conta desses acessórios. Quer dizer, o óculos pode quebrar com a força do airbag e perfurar o olho da pessoa? Pode. Então, dependendo do material que o óculos é feito, ele pode gerar vamos dizer, essa lesão, tá certo? Porque com o impacto do airbag, ele volta contra você. Então, isso tem que ter cuidado, o tipo de armação. Fora, como eu falei, os brincos, a forma que tem alguns brincos, esse prendedor de cabelo que você falou que é tipo um palitinho, né, japonês, aquelas presilhas que também são muito utilizadas, pontiagudas, bico de papagaio. Então, tudo isso pode vir a se tornar uma verdadeira arma contra o condutor e contra o passageiro. Você falou de brinco pontudo, que tipo de brinco? Os brincos que algumas mulheres utilizam, que são de metal, que tem pontas também, parece um pêndulo, algo que tem a ponta. Tipo crucifixo. Algo desse tipo, isso pode vir a perfurar, dependendo, por exemplo, numa colisão, no acidente em que o veículo tenha um tombamento, tenha um capotamento, isso pode vir contra a pessoa. Além disso, Patrícia, desculpa se interromper, a gente também fala muito sobre tanto quanto os acessórios que a gente carrega, quanto os itens que a gente transporta. Porque é muito comum a gente transportar itens soltos, né? Malas, bolsas, mochilas, laptop, e tudo isso, no eventual acidente, pode vir também a causar uma lesão contra o passageiro e contra o condutor.
Menina, que eu tô assustada porque eu uso tudo isso, presilha de cabelo, brinco pontudo. Então, as pessoas acabam só se dando conta de quão grave é quando elas sofrem algum tipo de acidente que venham a ter uma lesão por conta disso, entendeu? Então, a gente orienta, olha, quando for fazer uma viagem, um outro exemplo que infelizmente a gente costuma ver nas rodovias, o passageiro, ele costuma colocar as pernas para cima como forma de descansar as pernas. Só que ele esquece que se tiver uma colisão, naquele lugar onde ele está colocando as pernas para cima, tem um dispositivo airbag e vai vir contra ele. E a posição que ele está não é uma posição considerada correta. E ele pode vir a ter uma lesão grave na cervical por conta disso. Gente, sem falar que dependendo da posição, o airbag vai jogar a perna da pessoa pro rosto dela, né? Justamente. Então, é muito grave essas dinâmicas que a gente tem dentro do nosso carro enquanto a gente está fazendo longos trajetos, né? Principalmente nas rodovias. E agora, no período de férias, é muito comum a gente ver transporte, né, de crianças, de pets, de muitas malas. Todos esses itens e pessoas e os pets mal transportados, mal acondicionados, podem gerar uma lesão ainda mais grave num eventual acidente. Por exemplo, o pet, ele é obrigatório utilizar uma coleira própria, que seria um cinto, ou ainda uma caixa ou uma cadeira acessória. Mas, infelizmente, muitos tutores ainda não utilizam de forma adequada. E isso pode gerar um acidente grave, no caso, um sinistro, e vir até o óbito tanto do condutor, dos passageiros e até mesmo do pet. Porque o pet solto no veículo, ele vai ser arremessado do veículo numa eventual colisão. Tem a participação do Gledson aqui conosco também, Ludmila. Olha que legal. Pode falar. Ele falando, olha, atenção também para os objetos que vocês guardam, que as pessoas guardam nos bolsos, como caneta, às vezes canivete, chaveiro pontiagudo, objeto solto. Sim, caneta. É muito comum você ter uma caneta, né, no bolso. Pessoa que trabalha com caneta o tempo todo tem uma caneta no bolso. E se eventualmente você tiver vamos imaginar, né, um acidente severo que você foi preso entre as ferragens, dependendo da forma como você ficou preso entre as ferragens, a caneta ela se torna um pérfuro, né? E pode perfurar a sua perna e vir a te dar uma hemorragia. Então, tem que ter cuidado. Por exemplo, que ele falou, né? Canivete, que é muito perigoso, caneta, tudo que for pontiagudo pode se tornar uma arma contra o condutor. Gente, a gente nunca sabe onde é que isso pode ficar preso, né? Por exemplo, o brinco. O brinco pode perfurar o pescoço, pegar uma veia importante aqui, né? Justamente, isso aí. Isso pode ter sérias consequências, né? Na área do pescoço a gente tem várias vezes que são importantes. Na área da perna a gente também tem várias vezes importantes, calibrosas, que se eventualmente eu tiver um corte profundo, isso pode levar uma morte em poucos minutos por conta de uma hemorragia constante. Então a gente orienta sempre a ter cuidado em acessórios enquanto estiver dirigindo. A caneta no bolso da calça, se estiver no bolso da frente, também tem uma veia importante que passa ali na região da nossa virilha, né? Sim, justamente, Então, o indicado é que todos esses objetos, canetas, no caso canivete e tal, não estejam no seu corpo, não estejam portando com você e estejam num objeto, num local adequado dentro do seu carro, que não seja um local sem tampa ou sem um fechamento. O ideal é que esteja dentro, sei lá, do porta-luvas ou daqueles nichos que são devidamente tampados no veículo, porque eventualmente bater o veículo, eles vão estar devidamente acondicionados. Da mesma forma acontece para as malas, para o laptop. Mas como que eu vou transportar então meu laptop? O ideal é você colocar ele embaixo do banco. Entendeu? Coloque ele embaixo do banco, ou se sua bolsa for maior, você pode pôr até no banco de trás, mas colocar o cinto. Porque se você frear, os seus objetos não vão ser projetados contra você. Então, isso é muito importante. Giovanni contribuindo conosco aqui, você falou sobre os pets, ele lembrando que no início desse ano, dia 4 de janeiro, no Paraná, teve um acidente com uma motorista que capotou o carro com 2 crianças porque o cachorro pulou no colo dela.
Isso, inclusive, de conduzir sem o devido cuidado com os animais é uma multa, pode gerar uma multa. E por que isso é considerado uma infração? Justamente por esse perigo. Olha só, uma motorista que estava já acostumada com o seu pet, mas o pet ele pode se assustar por qualquer motivo, seja um barulho na rodovia, seja um outro veículo próximo. Então você nunca vai saber qual vai ser a reação do seu pet. Por isso, é fundamental que ele seja transportado de forma adequada. E qual é o transporte de forma adequada? De acordo com o tamanho dele, se é um tamanho pequeno, médio ou de grande porte, você pode levar ele junto com um cinto de segurança especial, que a gente põe ele entre os bancos, né, traseiro e dianteiro, aí impede justamente do pet se movimentar dentro do veículo. Então, isso traz segurança tanto para o pet quanto para os passageiros do veículo. Ou você pode ainda, se for um pet menor, você pode ainda colocar ele em caixas adequadas de transporte. São caixas que têm toda a ventilação e eles vão ter o conforto e a segurança necessária. É isso aí. E tem não é só transportar, não é só levar no transportador, que é essa caixinha ventilada, né? Mas prender o transportador também com cinto de segurança, né? Justamente. A caixa transportadora, ela tem que estar presa devidamente no cinto de segurança. Esse próprio cinto especial que eu falei é um cinto que vai estar no peitoral do cachorro de grande porte e vai estar também preso junto ao cinto de segurança. Então, são todos os mecanismos que vão segurar o animal no eventual acidente, ou até mesmo na forma dele, de forma irracional, né, ele tente sair dali, ou ele tente latir, ou ele tente ir para fora do veículo. Isso vai evitar que ele possa causar um acidente dentro do próprio veículo. Isso é importante. Agora a gente também tem uma novidade, que é chamadas cadeirinhas PET. São para animais de médio e pequeno porte, que funcionam como se fossem as cadeirinhas de retenção para bebês, só que de forma acondicionada junto com o cinto. Isso é muito legal também. É mais um conforto para o pet. Mas que coisa, né? Inventam tudo para o conforto dos pets, que gracinha. Sim. O Brasil ele tem uma grande, vamos dizer, cada ano aumenta o número de tutores e o número de pessoas que possuem pets. Então, isso é uma preocupação nossa, porque é muito comum a gente estar na rodovia e se deparar com motoristas que são tutores e estão ali transportando os seus pets. E olha, gente, isso, claro que a gente está conversando com a Polícia Rodoviária Federal, mas isso não significa que você só precise fazer isso em estrada. Afinal, o perímetro urbano é tão perigoso quanto e acidentes podem acontecer em qualquer lugar, né, Ludmila? Justamente, uma coisa que é muito comum e a gente fala, a gente nunca vai saber em que momento eu vou sofrer uma colisão, eu vou sofrer um acidente, um sinistro, né, que a gente fala. Eu posso ir na esquina e eventualmente vir um ônibus ou um caminhão desgovernado sem freio e me atingir. Então, por menor que seja o trajeto, por mais comum que você esteja habituado a fazer aquele trajeto, nunca deixe de utilizar o cinto de segurança. Eu falo isso como uma mãe e eu sei quão difícil é ter que colocar as crianças no cinto de segurança, mas eu sei também que é muito importante para que eles estejam sempre seguros, seja qualquer trajeto, seja trajeto de 500 metros, seja um trajeto próximo ou habitual. É importante que nós tenhamos esses hábitos, é importante que nós tenhamos sempre como principal função a segurança daqueles que estão dentro do nosso veículo. Eu, como condutora, tenho que colocar todos os passageiros sempre em segurança. Então, é nossa obrigação exigir que todos usem. Olha que legal, Cristiane Mendonça conosco, dizendo, olha, por aqui a Suzy só anda com cinto de segurança, e mandou uma foto dela dirigindo e a Suzy presa no cinto, que fofo. Viu? Muito bem, uma tutora muito, muito inteligente e que preza pela segurança do seu pet, isso é importantíssimo. E olha, a Suzy está gostando, viu? Porque tá com o linguão aqui do lado de fora, lambendo, brincando, que fofa. Uma coisa que é muito comum também, Patrícia, a gente vê pessoas conduzindo os veículos e os pets na janela, né, aproveitando aquela brisa. Isso também não pode.
Não pode, porque pode gerar algum tipo de estresse para o animal e gerar um eventual acidente, além de ser considerado também uma infração. Isso é uma infração grave e pode gerar 5 pontos na carteira do condutor. E aí, no caso dos pets, com esse cinto de segurança, eles só podem ser transportados no banco de trás ou eles podem ir no banco da frente também? O ideal é que sejam sempre transportados no banco de trás. Mas se eventualmente o seu carro for aquele carro tipo picape, aí você só tem 2 lugares, né? Aí você vai poder transportar no banco dianteiro. Mas as regras dos pets são as mesmas que nós padronizamos para as cadeiras de retenção das crianças. Então, tem que transportar no banco traseiro, porque normalmente no banco dianteiro nós temos os airbags, e também pode gerar um problema para a caixa ou para o animal se você estiver transportando no banco dianteiro. Tem que ter todo esse cuidado. Como crianças não podem ser transportadas no banco da frente por conta do acionamento do airbag, por conta de toda a dinâmica da cadeirinha, os pets também não. Então, o recomendado é que seja transportado nos bancos de trás com os cintos devidamente fivelados. Beleza. Bom, não precisa a gente jogar todas as fivelas, piranhas e palitinhos chineses fora, é só não usar dentro do carro. Isso. Deixe para você ficar bem arrumada ou com o cabelo devidamente arrumado quando chegar ao seu destino. Enquanto isso, utilize apenas os elásticos, que é mais seguro. É isso aí. Ludmila, para a gente encerrar, a gente lá em dezembro falou da Operação Rodovida, teve a Operação Natal, a Operação Réveillon, mas a Operação Rodovida continua até depois do Carnaval, não é isso? Justamente. Nós temos, nossos efetivos estão reforçados, porque nesse período, Patrícia, nós temos um aumento das pessoas nos trechos de longas distâncias, no caso, nas rodovias federais. Então, a Operação Rodovida, que teve início no dia 20 de dezembro, já passou pelo Natal, passou pelo Ano Novo e vai se estender até o Carnaval. Então, nós pedimos para que os condutores trafeguem com cuidado. Vários pontos nós vamos estar verificando tanto a questão do excesso de velocidade, vamos verificar também a questão do uso de bebida. Então, não faça nenhum uso de bebida se for dirigir e não exceda os limites de velocidade. É isso que a PRF preza e solicita para que os condutores tenham uma boa viagem. É isso aí, gente. Lembrando que Carnaval vai até 5 de março, certo? Isso, justamente. Então, janeiro e fevereiro estamos praticamente todo durante a Operação Rodovida. Ludmila, muito obrigada, viu, por conversar conosco e sempre alertar os nossos ouvintes para os perigos que às vezes nós mesmos nos impomos, né? Verdade. Eu que agradeço, Patrícia, em nome da PRF, e desejamos a todos um ótimo período de férias. Vão com segurança e retornem para seus lares, que é o mais importante. É isso aí. Obrigada, Ludmila. Boa tarde para você e para toda a equipe. Obrigada.